Como é que é, pessoal? Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Bruno MN Costa e hoje estou aqui para vos mostrar 5 dicas para terem fotos melhores. Bora lá! Este vídeo não é apenas para quem está aí a começar na fotografia, é também para quem quer tirar fotos com o telemóvel e quer melhorá-las para o Instagram, por exemplo. É para quem está aí a dedicar mais tempo a aprender sobre fotografia. Vou tentar dar aqui umas bases para vocês irem pesquisar mais sobre isso e ajudar-vos a saber onde é que podem ir procurar. E também para quem já entrou na fotografia há algum tempo, mas está assim meio baralhado, vou tentar dar aqui algumas dicas base para começarem a perceber mais sobre a fotografia e tentarem fazer fotografias melhores do que elas estão a fazer. Então bora lá para as 5 dicas para fazerem fotos melhores. Siga! Primeira dica de fotografia aqui que eu tenho para vocês é comecem a fotografar em RAW. Para quem ainda não fotografa em RAW e apenas fotografa em JPEG, RAW é um formato que vai deixar a foto muito melhor para vocês trabalharem em pós-produção. Algo que na fotografia esteja mal, em pós-produção, se elas estiverem em RAW, vocês vão conseguir trabalhá-la muito melhor. Vou tentar ter aqui em vídeo partes práticas para vocês entenderem melhor aquilo que eu estou a dizer. Eu fotografei e editei a foto numa aplicação que se chama Polar. É muito fixe para o telemóvel, mas tem uma desvantagem, apenas conseguem editar lá fotos em JPEG. A maior parte das câmaras agora já conseguem passar por Wi-Fi da câmara para o telemóvel ou até mesmo tirarem a fotografia com o telemóvel e podem editar nesta aplicação. O Polar e a outra que toda a gente já conhece, que é o Lightroom, são as duas melhores para mim, aplicações simples e mais fáceis de usar. Podem guardar filtros vossos, podem meter filtros de outras pessoas, tanto numa como na outra. Depois temos o editar no telemóvel em RAW. Para muita gente isso ainda é uma dor de cabeça, até porque não conseguem passar a fotografia em RAW direto da câmara para o telemóvel. Mas tem uma solução que é passar do cartão de memória, por exemplo, de uma pen que lê o cartão de memória, por cabo para o telemóvel e aí vão conseguir editar no Lightroom em RAW. Então vou tentar aqui simplificar o que eu estive a dizer. Basicamente temos duas aplicações boas para editar JPEG em telemóvel, Polar e Lightroom. Se quiserem fotografar em RAW e editar em RAW no telemóvel, podem passar por cabo, não dá por Wi-Fi só conseguem JPEG, mas por cabo conseguem passar para o telemóvel fotografias em RAW e editam no Lightroom. Vou-vos deixar também aqui alguns softwares gratuitos para o computador, em que podem editar em JPEG ou RAW, ou então para manipulação e montagens de foto mais do género do Photoshop. Softwares todos gratuitos. O GIMP, que está aqui, é um software de manipulação de imagem que também podem corrigir, mas apenas conseguem trabalhar lá JPEG. Penso que não consigam RAW, pelo menos eu estive a tentar vários formatos e não consegui, mas para fotografia JPEG já é uma alternativa boa ao Photoshop, tendo em conta que este é gratuito. Depois tem também um software que é o Darktable, neste conseguem editar fotografias em RAW, eu próprio experimentei, consegui importar e editar a cor de uma fotografia em RAW. No entanto, este já não tem a manipulação de imagem como tem no GIMP, do género do Photoshop. Tem uma outra coisa na fotografia em RAW que é, se tiverem que converter, eu neste caso tive que converter o RAW da minha câmera para ficheiro DNG para conseguir importá-lo neste programa no Darktable. Então, vocês têm o Adobe DNG Converter. Vocês metem lá um ficheiro RAW, selecionam a pasta, como eu estou a mostrar aqui assim muito rápido, não quero demorar muito tempo nesta parte, então vocês selecionam a pasta onde tem o ficheiro RAW e fazem para converter para DNG e a partir daí já conseguem importar a foto DNG, que é um formato RAW de qualquer maneira, tem toda a informação do ficheiro original. Tem aqui muitos outros programas que eu andei à procura e aparece aqui, por exemplo, nesta pesquisa, vários softwares gratuitos para editar. A maior parte deles são de edição de correção de cor. Não há muitos de manipulação de imagem como o Photoshop, mas mesmo assim encontram alguns. Basta uma pequena pesquisa e vão encontrar vários softwares gratuitos. Vou deixar aqui também do vídeo que fiz da GoPro a fotografar em RAW a diferença de uma foto que estava totalmente estragada e o que eu consegui recuperar numa fotografia em RAW e na mesma fotografia em JPEG. Estive-vos a mostrar estes softwares gratuitos, mas é claro, para quem conseguir ter programas como o Lightroom e o Photoshop, são os dois que eu utilizo desde sempre e são as bases para conseguirem fazer tudo. Agora, a segunda dica para terem fotografias melhores. A segunda dica é o enquadramento, a composição da imagem. Não é só chegarmos lá e, ok, está ali o assunto, vamos fotografar aquela paisagem ou a pessoa ou o carro, vamos apontar a câmera e já está. Não, temos de ter uma noção da composição da imagem, de como é que vamos mostrar aquilo que queremos mostrar. Vou tentar simplificar isto ao máximo porque dentro das perspectivas e da composição temos várias e inúmeras coisas. E eu, para não me baralhar a mim, não baralhar vocês, tenho aqui uma cábulazinha em que eu vou tentar falar por pontos aquilo que eu quero dizer-vos que é o essencial.
É claro que vocês, depois destas dicas que eu vos vou dar, podem tentar ir saber cada uma delas, que eu vou tentar deixar aqui os pontos escritos, para vocês, se quiserem aprofundar, poderem ir pesquisar sobre elas, facilmente encontram o conteúdo. Uma das regras é a regra dos terços e é essencial para tudo. Basicamente, essa regra aparece nas câmaras quando vais fotografar, é aqueles traços que tu tens em que há vários pontos que se unem, então tens isso no Photoshop, no Lightroom, quando estás a editar, e como eu estava a dizer, aparece na câmara. E se tu, no início, pelo menos, tentares cumprir com a regra dos terços, vais ver que as fotografias vão sempre ficar melhores. Uma das coisas que eu vejo muita gente a errar é, quando há uma ação ou um olhar para um lado, por exemplo, para aqui, a pessoa não liga a isso, mas tu tens de deixar mais ar para o lado onde está o olhar, ou para o lado para onde está a ir a ação, e não o contrário, não fazer mais ar para trás de onde está o olhar ou a ação. Vou-te deixar aqui estes exemplos de fotografias que eu tirei aqui com o meu irmão, ou outras que encontro na net, ou até fotografias minhas mais antigas, para tentares perceber melhor. Basicamente aqui está o correto, deixar mais ar na frente da ação. Aqui neste caso a ação é o olhar da pessoa. E aqui está o errado. Se tu deixas mais ar atrás, a foto torna-se esquisita. Como eu vou dizer mais à frente, é claro que existem sempre formas de dar volta a estas regras. No entanto, tu vais ter que sabê-las para conseguires, de forma lógica, contornar essas regras. É claro que nem sempre isto faz sentido. Vou-te mostrar agora aqui várias fotografias que cumprem essa regra dos terços, como eu disse, e a chamada espiral de ouro, penso que seja assim que se chama, que vai um pouco atrás da regra dos terços, mas já com uma composição diferente na imagem. Outra das regras, e aqui também ligada à regra dos terços, tem a ver com o horizonte. Tu tens que ter sempre o horizonte, como eu tenho aqui nestas fotografias, sempre direito. Muita gente que está a começar na fotografia não sabe que isto acontece e só quando vai editar é que sente que está ali qualquer coisa esquisita, quando tiram com o horizonte torto e depois tem que tentar endireitar e a fotografia já não vai ficar nada especial. Já vai ficar muito cortada, vai ficar estranha. Então, basicamente, quando estás a tirar uma fotografia em que se vê o horizonte, mesmo quando ela não se vê, tu tens de ter noção de que a câmara está a apanhar o horizonte direito. A regra dos terços, quando aparece na câmara, é mais uma ajuda para tu conseguires ter ali a linha para teres o horizonte direito. Depois, a partir daí, vais definir, ok, onde é que vai estar, por exemplo, uma fotografia do mar, onde é que vai estar a linha do horizonte, vai estar mais acima, vai estar mais abaixo. Isso é algo que tu depois vais ter que perceber o que é que queres mostrar mais na fotografia, o que é que queres mostrar menos. Depois tens também linhas de fuga, pontos de fuga. As linhas guiam-te para onde o fotógrafo quis que tu olhasses. Basicamente, tu assim que olhas para aquela fotografia, o teu olhar vai para aquele sítio, que é o chamado ponto de fuga. Quase certeza que a primeira coisa que te vai chamar a atenção é o que está no final daquelas linhas de fuga que estão-te a levar para o ponto de fuga. Tens aqui estes exemplos em que, por exemplo, a fotografia tem a pessoa na regra dos terços e depois tem umas linhas de fuga que ajudam também a ter um fundo mais bonito. Depois tens também este aqui em que são as curvas, embora as linhas sejam lá atrás, levam-te o olhar para aquela zona onde está a modelo. Portanto, são várias coisas que tens de ter em conta aqui. Quando estás a fotografar não vais lembrar-te disto tudo, mas se tu souberes e aprofundares um bocadinho mais, vai ser mais fácil conseguires fazer a composição da imagem no momento de tirares a fotografia. Outra coisa que podes tentar também saber e que vai-te ajudar são os chamados planos, neste caso os planos de cinema, de vídeo, em que tens vários planos. Tens o plano médio, o plano americano, o grande plano. Isso também é algo que te vai ajudar, por exemplo, a não cortar uma pessoa pelos membros, que muitas das vezes não funciona. Como eu já disse, pode funcionar em fotografias em que queres quebrar as regras. Portanto, se tu souberes estes vários enquadramentos que estão aqui, é algo que também te vai ajudar na fotografia ou nos vídeos que tu vais fazer. Ainda aqui dentro da composição de imagem, tu vais ter que ter atenção ao que é que tu queres mostrar em relação ao que é que está no quadro também. Se tu queres mostrar uma pessoa com o fundo limpo, não ter lá elementos que estraguem, por exemplo. Neste caso aqui era um poste, se tu enquadrares um bocadinho de nada, basta uns centímetros para o lado, já não tens esse poste que te chama a atenção. Então tens de ter atenção a tudo o que vai aparecer na fotografia. Não só o assunto principal, que neste caso é a pessoa, mas tudo o que vai aparecer lá atrás. Tens que arranjar sempre aqui compromissos. Se tu quiseres destacar algo, não podes ter o fundo com muitas cores, com muita confusão. Tem que estar um fundo limpinho, suave, para destacares o assunto que tu queres na fotografia. Vamos agora à terceira dica para ter fotos melhores. A terceira dica é uma coisa muito mais rápida, em que é a abertura de diafragma. Tens de ter uma abertura grande se tu queres desfocar o fundo. Agora tens aquilo dos telemóveis, por exemplo, de ter duas câmaras em que a primeira está focada e a segunda está desfocada, e vais ter uma diferença enorme. É feito pelas câmaras, mas se tu tiveres uma DSLR ou tiveres um telemóvel que consiga já com alguma aplicação manipular bem
todos os pontos, o diafragma, a velocidade do obturador, coisas que tu vais ter que saber mais se estás a aprender na fotografia e ainda não sabes. Se tu tens uma lente em que consegues abrir muito o diafragma, por exemplo, 4 no mínimo, 4, 2.8, tu vais conseguir desfocar o fundo se ele não estiver muito próximo. Por exemplo, aqui, este fundo que está atrás de mim, está demasiado próximo de mim, está a uns 2 metros. No entanto, como eu tenho uma abertura de diafragma de 2.8, ele está desfocado. Se eu tivesse uma abertura de 4, ele já estava praticamente focado, e se tivesse uma abertura, neste caso, menor do que 4, se ele tivesse mais fechado, o fundo ia estar ainda mais focado. Então isto é algo muito confuso para quem está a começar. Eu vou tentar simplificar para tu perceberes melhor o que eu estou a dizer. Maior abertura de diafragma vai desfocar-te o fundo. Uma distância maior do objeto para o fundo. Se tu tiveres uma pessoa que está bastante longe do fundo, o fundo vai ficar certamente mais desfocado se tu tiveres o foco aqui onde está a pessoa. Quanto mais estiveres afastado também da pessoa e a pessoa do fundo, mais desfoque vais ter. Tu afastas a pessoa do fundo, vais ter o fundo mais desfocado. Se tu fotografares com uma teleobjetiva, por exemplo, e afastares-te com a câmera da pessoa que estás a fotografar, ainda mais desfoque vais ter. Vocês podem se guiar por esta imagem. Isto é algo que quando tu estiveres a fotografar há mais tempo, já vais saber de trás para a frente e não vais precisar de saber esta parte mais teórica, entre aspas. Maior abertura de diafragma faz com que tenha uma baixa profundidade de campo e vai ter o fundo mais desfocado. Menor abertura de diafragma vai ter uma alta profundidade de campo e o fundo vai ficar mais focado. Então tu agora perguntas-me, e se eu tiver uma lente que não abre com uma abertura tão grande como 2.8 como tu tens, por exemplo? As lentes standard, como a 18-55 da Canon, por exemplo, têm uma abertura que vocês vão ver lá, que é de 3.5 a 5.6. 3.5 vocês já vão conseguir desfocar o fundo de alguma forma se tiverem uma distância razoável. 5.6 já é um pouquinho mais difícil. 18mm está mais aberta. Vão ter uma abertura de diafragma de 3.5. Conforme vocês fecham o zoom para 55mm, apenas vão ter uma abertura de 5.6. Ou seja, vocês não conseguem ter uma abertura de 3.5 ao longo da distância focal da lente. As lentes standard são mais baratas e por isso acontece isso. Se tu comprares uma lente mais cara, em que tens uma abertura fixa de, por exemplo, 4, como a 24-105mm da Canon, vocês já vão conseguir ter desde os 24, e se fizerem zoom até aos 105, já vão conseguir ter sempre a abertura de 4. Nos telemóveis, já tem telemóveis também com grandes aberturas, no entanto, como os sensores são muito mais pequenos, a proporção não é a mesma. Mas quanto mais a abertura tiver no telemóvel, mais o fundo poderá ficar também desfocado. Temos aqui também algo que não é uma norma. Por exemplo, não tens que ter sempre algo desfocado na imagem. Se tu quiseres tirar uma fotografia em que queres apanhar a pessoa e o fundo também, porque o fundo é algo bonito, vais ter que subir aí a abertura de diafragma para conseguires ter o fundo todo focado e a pessoa também focada. Nas fotografias de paisagem, por exemplo, como estão a ver aqui, convém termos um diafragma talvez 8, 11, por volta disso, ou até mais fechado, para conseguirmos ter toda a fotografia focada. E vamos agora para o quarto ponto, quarta dica para ter fotografias melhores. Ter atenção à luz. Perceber de onde é que vem a luz, perceber que luz é que tens para fazer aquela fotografia. Se tu tiveres luz artificial, projetores ou flash, tu provavelmente já tens uma ideia de como é que podes utilizá-los a teu proveito. No entanto, se não tens luz artificial, vais ter que utilizar a luz natural. A luz natural é o quê? A luz do sol, a luz que vem por uma janela. E tu vais ter que perceber como é que ela está a entrar para com isso conseguires tirar partido dela também. O que é que temos de ter em conta aqui? Em que o céu está limpo, a luz vai ficar muito mais forte. A luz que vai bater, como tens aqui neste exemplo, vai-te fazer sombras muito marcadas. É quase como se tivesses uma luz muito próximo de ti, vai-te deixar a sombra ali demasiado marcada. Isso acontece porque a luz do sol está a incidir mesmo direto na pessoa ou no objeto, ou seja o que for. Depois, se tens um dia nublado em que o sol está tapado pelas nuvens, as nuvens funcionam quase como um difusor. E o que é que vai fazer? Vai fazer com que a luz já não esteja completamente direta e vai transformar aquelas sombras que tinhas com a luz direta, vão ficar muito mais ténues, como se vê aqui, então vais ter as sombras muito menos marcadas, muito mais suaves. À noite, por exemplo, ou num sítio fechado em que tens luzes diferentes, ou tens uma janela que está com as persianas fechadas, como aqui neste caso, todas as luzes podem ser boas ou más para tu fotografar. Portanto, se tu estás à noite, tens de ter atenção a todos os pontos de luz que estás a ver. Se tu estás no interior, que tens poucas coisas, vais ter que tirar partido daquelas poucas coisas que tens ali. Em relação à luz artificial, tens
muitas coisas e recomendo que antes de comprares projetores ou flashes, ou seja o que for, tentes perceber mais sobre eles e o que é que eles fazem, como é que a luz deles é. Tens projetores de luzes contínuas com luzes mais diretas, mais difusas, tens difusores para tudo e mais alguma coisa, portanto é algo que também tens que aprofundar mais se quiseres começar a pensar em ter fotografias melhores. Então tu vais ter que perceber o que é que vais querer na fotografia, o que é que tens de meios de luz para fazer a fotografia que tu queres e só quando tiveres uma ideia disso tudo é que tu vais perceber como é que a luz te pode ajudar ou não. O quinto ponto para teres fotografias melhores é a quinta dica, que é aquela que vocês vão dizer, claro, mas isso eu sei, é tens que saber mais, aprofundar os teus conhecimentos da fotografia. Se tu queres fotografias melhores, basta um dia a tentares perceber isto que eu te vou deixar agora para teres mais ideia do que é fotografia, o que é as câmaras e conseguires ter fotografias melhores. Então basicamente vou-te deixar aqui uns pontos que tu podes pesquisar e vou-te deixar também 2 links que vai-te ajudar a teres umas noções melhores de fotografia e começares a fazer algo diferente. Primeiro que tudo tens de começar a fotografar em manual. Em manual tu vais conseguir ter fotos muito diferentes daquilo que consegues em automático, de escolher tudo o que queres na câmera e fazer tudo o que tu queres na fotografia. Então enquanto tu fotografares em automático não vais conseguir mudar as tuas fotografias, vais estar completamente limitado. Tens 2 modos em que todas as câmaras praticamente têm que te vão ajudar a passar do modo automático para o modo manual. Então são basicamente modos semi-automáticos em que tu vais conseguir definir apenas uma ou outra coisa e as outras restantes vão estar em automático, que é o modo de prioridade de abertura e o modo de prioridade de velocidade do obturador. Nas câmaras é assim que aparece como está aqui ao lado, AV nas Canons, penso que seja A nas Nikons e nas Sonys e o modo TV ou S nas Sonys e na Nikon. Prioridade de abertura, tu vais definir qual é a abertura que queres. Por exemplo, queres um fundo desfocado, tu metes uma abertura de 2.8 e o resto a câmera vai fazer por si só. Ao contrário acontece na prioridade de velocidade do obturador. Por exemplo, em fotografias de desporto é bom teres a velocidade do obturador. Vais definir uma velocidade alta e depois a câmera vai-te fazer o resto e vai definir o diafragma, o ISO e isso tudo automático para ti. Aqui nestes modos, um dos pontos que vai ajudar muito na câmera, enquanto estás ainda com muitas dúvidas, é o fotómetro interno da câmera. Então basicamente isto aqui, muita gente não sabe para que é que funciona, quem está a começar na fotografia, quem comprou recentemente uma câmera, isto é o que te ajuda a ter a fotografia bem exposta. O ponto tem que estar aqui no meio. Em automático o que a câmera vai fazer é tentar ter sempre, conforme a luz que está a receber, ter sempre este ponto aqui no meio para ter a exposição correta. No início parece algo super complexo, mas se tu fores saber estes pontos pelo menos, vais ver que tudo começa a partir daqui e que não é assim tão difícil. Tens que saber mais sobre abertura de diafragma, tens que saber mais sobre velocidade do obturador, estes são 2 pontos essenciais, como eu estive a falar antes. Tens que saber mais sobre o ISO. O ISO é o que transforma a foto aqui quando estás em automático com bastante ruído e que fica sem qualidade e tu perguntas-te porquê. É porque o ISO em automático normalmente vai, dependendo das condições de luz, quando tens baixa luz, o ISO vai para valores muito altos e te transformam a tua foto numa foto sem qualidade com este ruído todo. Tens de saber também sobre temperatura de cor. A temperatura de cor tem a ver muito com a luz também. Tu tens de definir a temperatura de cor para a luz que esteja no momento. Por exemplo, aqui como nesta fotografia. Então se tu definires na câmera a temperatura de cor correta, como estás a ver aqui nesta imagem, vais ter as cores naturais, vais ter o branco puro, o branco, mesmo branco. Se tu, por exemplo, tens uma temperatura de dia de 5600 e tu definires para menos, vais ter a temperatura de cor bastante fria, como vês aqui do lado esquerdo. Se tu definires para mais, vais ter bastante quente, como vês aqui do lado direito. Quanto mais definires corretamente a temperatura de cor, melhor é para editares depois a fotografia e para a fotografia ficar melhor. Outro ponto que vais ter que também perceber bem é o foco da câmera. Eu recomendo para quem está a começar a fotografar em modo automático, porque a maior parte das câmaras e telemóveis neste momento já têm muitos pontos de foco e que vão-te ajudar bastante com isso. Então, recomendo que percas um bocadinho mais de tempo a ter os outros pontos, velocidade, diafragma, etc., tudo correto e deixares o foco para mais tarde. No entanto, para quem quer aprofundar mais com o foco, mesmo no autofoco, tu vais ter que saber que existem vários modos e existem várias formas da câmera focar as coisas. Deixo-te aqui estes pontos todos, que é o essencial para tu saberes mais, para estares a par de tudo o que o teu equipamento faz e daquilo que podes fazer com ele. Vou-te deixar aqui na descrição 2 links de sites que eu encontrei que têm aqui muito simplificado o que eu te estive a falar aqui neste ponto 5. O primeiro é sobre os modos da câmera, para perceberes melhor o que é que cada um deles, o TV, o AV, o manual, o que é que cada um deles faz. O segundo link tem a ver com
o essencial que eu te falei que tens que aprender. Diafragma, velocidade do obturador, o ISO. Então também está aqui de forma simplificada para tu começares a aprender mais sobre ele. Basicamente eu com isto estou-te a querer dizer o que é que tu tens que saber inicial para começares a saber mais e a fazer fotos melhores. Agora depende de ti ires atrás destes pontos que eu te deixei e procurares saber mais. Como eu falei anteriormente, existem sempre exceções a todas as regras da fotografia, ou seja, do que for. E que a partir do momento que tu já sabes essas regras, podes quebrá-las e podes tentar fazer fotografias em que nada disto que eu falei faz sentido e fica uma boa fotografia. Mas o essencial é saberes as regras primeiro, fazeres tudo direitinho, aplicares as regras, aplicares tudo como deve ser e depois a partir daí, já saberes tudo isso, começares a tentar quebrar, começares a tentar arranjar um estilo teu próprio e só aí tu vais começar a ver que as tuas fotografias estão bem mais profissionais. Ok, eu acho que não falei aqui de tudo, no entanto falei de tudo aquilo que eu queria resumir para vocês. Basicamente queria-vos deixar estes pontos para vocês procurarem mais. Se querem fazer fotografias melhores, têm que saber mais sobre estes pontos que eu disse aqui. Se tiverem alguma dúvida, deixem aí nos comentários que eu vou tentar responder. Deixem também nos comentários sugestões daquilo que eu poderei fazer em próximos vídeos deste género. Se isto foi útil para vocês e se vos ajudou a começar aqui na fotografia, digam também aí e vai-me ajudar também a fazer mais vídeos para o canal e incentivar. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, para quem ainda não subscreve, subscrever aí o canal. Sigam-me no Instagram, está aí o meu Instagram. Comentem também as fotos. Estive a atualizar o meu site este mês, então se quiseres passar lá, podes ver lá todos os meus trabalhos que tenho feitos e que estive a atualizar e vais ser uma das primeiras pessoas a ver o site porque eu ainda não divulguei mais lado nenhum. Vou deixar também aqui o link em baixo. Já me esqueci de dizer que um dos próximos vídeos que eu tenho aqui programado para fazer é fazer fotos profissionais apenas com a luz do teu telemóvel. Diz-me aí também nos comentários se achas que é uma boa ideia para um próximo vídeo. Vamos terminar aqui o vídeo. Obrigado por teres assistido até ao final e obrigado mais uma vez. Beijinhos e abraços. Até o próximo vídeo. Tchau!